Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, uma boa noite. Eu sou o Clóvis Lima e estou aqui para compartilhar, em nome do Centro Espírita Vovô Nestor, algumas reflexões em torno dos ensinos de Jesus contidos no seu Evangelho de Amor e Redenção, à luz da doutrina espírita. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus: Mestre e Senhor, abençoa a todos nós, inspira-nos, ampara-nos e nos dê a tua paz. Certamente você já viu em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo a expressão lei de amor e de caridade. Ocorre, pelo menos em O Evangelho segundo o Espiritismo, umas 3 vezes. Outra expressão que também ocorre em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo é a expressão lei de amor. Inclusive, lei de amor, no capítulo que nós vamos ver hoje, aparece 11 vezes. Melhor, aparece 7 vezes. 11 é o capítulo. E o capítulo que nós vamos estudar hoje, fazer as nossas reflexões, é o capítulo 11. E nós vamos ver do item 1 ao item 4 e do item 8 ao item 10. Amar o próximo como a si mesmo. Mas vamos voltar à expressão lei de amor e caridade. Será que é a mesma coisa? Por que os espíritos, os orientadores de Allan Kardec e o próprio Allan Kardec escreveram, ditaram essa expressão, lei de amor e caridade? Amor e caridade são a mesma coisa? Não. Embora os conceitos se entrelacem, são 2 conceitos diferentes. Em o amor, nós temos o impulso, o sentimento, força, que são inerentes a cada ser humano, a cada espírito. No outro, nós temos a ação, a caridade. Então, num sentimento, vamos colocar o amor na sua essência, em sua essência é sentimento, e a caridade é ação. Caridade é a manifestação do amor ao próximo, esse é o conceito, do amor ao próximo, através do pensamento, palavras, atitudes e ações. E ações. Então, a caridade só é praticada por impulso. E o que move o sujeito é o amor. O amor existe nos mais variados graus, em várias gradações, de várias formas, vários tipos. Por exemplo, eu posso praticar a caridade movido por interesse. O interesse é uma forma de amor. É o amor egoístico, por interesse, faço a caridade. Então, essa força que é o amor. Em essência, é o amor. Para sublimar e expandir o amor, o único meio que existe é a prática da caridade. Por isso, lei de amor e de caridade. E o que significa amar o próximo como a si mesmo? O amar o próximo como a si mesmo é um mandamento que não foi trazido por Jesus. Ele já existia desde muito, muito antes de Jesus. Em Levítico, esse mandamento está lá escrito.
Levítico 19, 18. Amar o próximo como a si mesmo. E o que significa isso? Amar o próximo como a si mesmo significa fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível, como desejamos que fosse feito conosco. Fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito conosco. É a regra áurea. Proceda para com os outros como você deseja que os outros procedam para com você. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Respeite os outros como você deseja que os outros respeitem você. Socorra, ajude os outros como você deseja que os outros lhe socorra e lhe ajude. Essa é a regra áurea, que a humanidade está compreendendo pouco a pouco, porque esse mandamento, esse preceito, essa máxima, vem lá de trás e é muito mal compreendido até hoje. Mas a humanidade está crescendo, está avançando. E já existe resquício dessa regra áurea numa palavrinha que se chama empatia. Se coloque no lugar do outro, aí você vai sentir. Primeira coisa que você sente é um sentimento chamado compaixão, se colocar no lugar do outro. Então isso é muito importante. E Allan Kardec vai dizer que amar o próximo como a si mesmo, esse preceito, esse mandamento, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com os seus semelhantes. Resume todos os deveres do homem para com os seus semelhantes. Nós temos 3 esferas, nós, criaturas humanas, temos 3 esferas de deveres. Dever para com Deus, dever para com o próximo e dever para conosco mesmo. O dever para conosco mesmo é o dever de nos melhorarmos cada dia. Esse é um dever que eu tenho. Dever de cuidar de mim, cuidar do corpo, tendo em vista o avançar, tendo em vista a marcha para a perfeição. Não num sentido egoístico, é o dever para comigo mesmo. E o dever para com o próximo é a caridade, a prática da caridade. A prática da caridade. Muito bem. Esse conceito, esse tema, esse mandamento foi por Kardec colocado em 4 passagens, citado em 4 passagens dos evangelhos. E nós vamos ver a ênfase que se dá a esse preceito, a esse mandamento. Começando com Mateus 22, 34 a 40. Os doutores da lei amavam, adoravam testar Jesus. Sempre que eles podiam, eles faziam isso. Numa passagem anterior a essa que Mateus cita, numa passagem anterior, um doutor da lei, saduceu, porque os saduceus não acreditavam na reencarnação. Então, um doutor da lei fez uma pergunta a Jesus a respeito da ressurreição. E Jesus se saiu muito bem. Os fariseus, nessa passagem aqui, vai dizer que Jesus tapou a boca dos saduceus. E aí eles se reúnem, os doutores da lei, os fariseus se reúnem, e um deles, um doutor da lei, propõe a seguinte questão
a Jesus: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? Geralmente, Jesus responde a uma pergunta fazendo outra pergunta, ou então contando uma parábola. Como no caso da parábola do bom samaritano, ele conta a pergunta que é feita por um doutor da lei, em vez dele responder diretamente, como aqui ele responde diretamente, lá ele conta a parábola do bom samaritano. E aqui ele responde diretamente: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, olha o que ele diz: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E olha que coisa interessante. Jesus diz: e o segundo é semelhante a esse, quer dizer, não é inferior, é semelhante a esse. Amar o próximo. Porque se você não ama ao próximo, você não pode amar a Deus. Não tem como. Quem odeia o próximo, quem faz mal ao próximo, ao seu semelhante, não pode amar a Deus. E é interessante que João, o apóstolo João, em sua carta, em uma carta universal, vai dizer isso. Olha o que ele diz. Em uma primeira carta de João 4:20, ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Outra passagem, mais duas passagens em que se enfatiza. Allan Kardec mostra a ênfase, porque o capítulo é amar o próximo como a ti mesmo. Veja a regra áurea e veja aqui o amar o próximo como a ti mesmo. Mateus 7:12. Olha aqui, façam aos homens tudo o que vocês querem que os homens façam a vocês. Na nossa linguagem, né? É nisto que consiste a lei e os profetas. Olha, é como se Jesus estivesse resumindo toda a lei nisso aí. Ele nem fala do amor a Deus, todo o teu coração. É porque se você não cumpre esse, o outro não cumpre. Não cumpre. É nisso que consiste a lei e os profetas. Façam aos homens tudo o que vocês querem que os homens façam a vocês. E olha outra aqui em Lucas 6:31. Mesma coisa, com outras palavras. Tratem todos os homens como vocês iriam querer que eles tratassem vocês. É a regra áurea que existe entre os povos antigos, caldeus, egípcios, romanos, gregos. Essa regra já existia. A grande questão, o grande problema é a prática. Todo mundo sabe que existe, mas não se pratica. Esse é que é o problema. Não se pratica. O mandamento existe há muito tempo. Agora, uma parábola, que é a parábola do credor incompassível, chamada parábola do credor incompassivo. Está em Mateus 18:23-35. E o evangelista narra: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu acertar contas com os seus servidores. Começou quando lhes apresentaram um que lhe devia 10.000 talentos. O que será isso? 10.000 talentos. Vamos dar uma pausa aqui só para explicar isso, para a gente entender o significado desse dever 10.000 talentos.
esse servidor. Bem, um talento vale 6.000 denários. O que é o denário? O denário é uma moeda de prata romana que correspondia ao salário pago por um dia de trabalho. Uma moeda que corresponde ao salário pago por um dia de trabalho. E, fazendo as contas aqui, um talento é 6.000 denários. O servidor devia 10.000 denários, 10.000 talentos. Multiplicando isso por 6.000 denários, vamos obter 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. É como se fosse 60 milhões de dias de trabalho em valor. É o que ele devia. Se a gente for trazer para os dias de hoje, quanto vale esses 10.000 talentos? Olha só, o salário mínimo é aproximadamente R$ 1.045. Só para a gente ter uma ideia, R$ 1.045. Se a gente dividir por 30 para saber um dia de trabalho, vai dar R$ 34,83. Se nós multiplicarmos isso por 60 milhões, que são 60 milhões de denários, 60 milhões, isso vai dar 2 bilhões e 90 milhões de reais. Essa é a dívida desse servidor para com o seu senhor. O que Jesus está querendo dizer aí? Que a nossa dívida para com a lei divina, para com as leis divinas, é enorme, é muito grande. É isso que Jesus está dizendo. Agora veja o que esse Senhor faz com esse servidor. O que acontece? Primeiro, como ele não tinha, o servidor não tinha como pagar, aquele senhor mandou que fossem vendidos, ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que lhe pertencia para o pagamento da dívida. Tudo. Foi então que o servidor se lançou, porque naquela época era isso que se fazia, né? Vendia esposa, filhos e tudo mais para pagar dívidas, virava escravo. Ele se lançou aos pés do rei, suplicando, Senhor, tenha um pouco de paciência, que eu te pagarei tudo. Tenha um pouco de paciência, Senhor, eu vou te pagar tudo. E o Senhor, diz Mateus, aliás, diz Jesus, né, por Mateus, tocado de compaixão, deixou aquele homem ir e perdoou a dívida. Deus perdoa as nossas dívidas, dando várias oportunidades para a gente saldar essa dívida. Mas olha só o que fez esse servidor. Ao sair, esse servidor encontrou um dos companheiros que lhe devia 100 denários, ou seja, R$3.500 nos dias de hoje. 100 denários, R$3.500. E o segurou pela goela, quase estrangulando o companheiro. Ele disse, pague o que me deve. Pague o que me deve. O companheiro se lançou aos pés dele e disse, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Mas o outro nem quis saber. Mandou prender o companheiro até pagar a dívida. Os outros servidores, vendo aquilo, ficaram alarmados e foram até o rei contar o acontecido. Então o Senhor mandou chamar esse servidor e lhe disse, servidor mau,
Eu te perdoei, eu não perdoei o que me devia, porque você me pediu. Então não era para você também ter misericórdia do companheiro, como eu tive de você? Ah. Tomado de cólera, o Senhor entregou aquele servidor aos carcereiros, para que ele fosse mantido preso até pagar a dívida, até pagar o que devia. E não é assim que acontece conosco. Olha, uma notícia ruim que eu tenho que dar para você, para mim. Esse mau servidor, esse servidor incompassivo, esse mau servidor somos nós. Porque nós temos uma dívida enorme para com as leis divinas. Nós não devemos a Deus, nós devemos às leis divinas, porque infringimos elas diversas vezes. E até hoje não perdoamos o nosso companheiro, o nosso próximo. Nós falhamos nesse ponto. Não perdoamos. E aí, o que é que? Por isso que Jesus conclui essa parábola dizendo assim: é assim que meu Pai, que está no céu, tratará vocês se não perdoarem do fundo do coração as faltas que os seus irmãos cometerem contra cada um de vós. Então, esse mandamento não é à toa. Temos que praticá-lo. Temos que praticá-lo. Nós temos que diminuir a nossa dívida. Olha quantas encarnações nós estamos tendo. E a expressão lei do amor, agora, vai ser colocada, vai ser falada agora, quando Allan Kardec coloca três instruções de três espíritos. Por que lei de amor? Por que lei de amor? Por que essa expressão? Porque o amor está intrínseco em nós. Todos nós temos. Um espírito vai falar isso. Um dos instrutores espirituais desses três vai falar muito bem isso. Vamos começar com o primeiro deles, Samson. Mas o Samson não traz muita novidade, porque o Samson reforça a regra áurea. O Samson dá essa comunicação em 1863, na Sociedade Espírita de Paris, porque ele foi ex-membro, agora como espírito instrutor, e ele deu essa comunicação. Então ele vai dizer, amar o próximo, vai repetir a regra áurea, amar o próximo é fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. A regra áurea. Amar o próximo é isso. Simplesmente. Não é abraçar o próximo, beijar, não é amar como se ama um parente, uma pessoa querida. Isso. Não. É fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Está reforçando isso. Aí depois vem o Lázaro, o espírito Lázaro, que é de uma sabedoria incrível. Tem algumas instruções. Procurem o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver em PDF, digita lá, Lázaro. Nossa, você vai ver instruções belíssimas dele. E uma delas é esse aqui, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro, Paris, 1862. Ele vai dizer assim, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. É por isso que Jesus, quando trouxe a segunda revelação é o amor, através do Evangelho. Resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Olha a palavra sentimento aí, amor é sentimento. É o sentimento por excelência. Mas, brilhantemente, Lázaro vai fazer uma composição aqui muito bacana. Ele vai dizer assim, primeiro ele vai dizer assim,
Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então ele faz uma gradação aqui. Instintos, porque a nossa origem, a sua origem era instinto. Ou seja, esse amor, esse sentimento, ainda não era sentimento, era instinto puro. Depois, paulatinamente, gradativamente, atingiu, com transições, é claro, atingiu a etapa das sensações, que nós vamos substituir essa palavra sensações, que foi usada por Lázaro, vamos substituir por sensualidade. Sensualidade é inclinação pelos prazeres dos sentidos. Não é só prazer sexual, não. O comer, o beber, prazeres dos sentidos. Então, o amor aí está nos prazeres dos sentidos. É o amor sensualidade, amor sensação. Mas a gente vai avançando, avançando, avançando e chega à etapa do amor sentimento. E esse espírito vai dizer, o Lázaro, que o ponto delicado do sentimento é o amor. O ponto delicado do sentimento. O outro espírito é Fénelon, que vai dar a sua comunicação, a sua instrução em Bordeaux, 1861. E olha que coisa bacana que ele vai... Aí remete a um iniciozinho, quando a gente fala qual a diferença entre amor e caridade. Ele vai dizer, o amor é de essência divina. É de essência divina. E todos vocês, eu, você, todos nós, do primeiro ao último, pode ser o carrasco, o assassino, o estuprador, do primeiro ao último, tem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O amor é de essência divina. Então nós temos essa essência divina dentro de nós. O que nós precisamos é desenvolvê-la. Mas qual é a fórmula para isso? Amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, como a nós mesmos. A prática da caridade. A prática da caridade. E assim que nós vamos desenvolvendo. Então, amar o próximo como a si mesmo. A prática constante desse... Olha aqui, Allan Kardec vai dizer, é Allan Kardec que vai falar agora. A prática constante desse preceito levará à destruição de um dos maiores inimigos da criatura humana. Inimigo meu, inimigo seu. O egoísmo. O egoísmo. Só a prática desse preceito, a prática da caridade. Por isso está bem estampado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não conseguimos avançar, crescer, atingir a perfeição. É isso que significa. E aí Allan Kardec diz, quando as criaturas, quando eu, você, as criaturas humanas, adotarem essa lei como regra de conduta e como base das instituições, de todas as instituições, entraremos na era da fraternidade pura. E vamos agora nos preparar para a nossa vibração. Eu vou pedir a vocês que nesse momento pensem no nosso Mestre Jesus. Se você quiser depois, agora, colocar um copo d'água na sua frente para ser fluidificada, pode fazê-lo. Se não quiser, não precisa fazê-lo. Vamos recordar o nosso Mestre Jesus, como se nós e Ele
ele estivesse no monte, naquele mesmo monte em que ele proferiu as bem-aventuranças. Lembra disso? As bem-aventuranças. E nós ali ouvindo. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Senhor Jesus, nós te rogamos as bênçãos e o amparo para todos aqueles que, mesmo não conhecemos, precisam mais do que nós, que estão em dificuldades mais do que nós, maiores dificuldades do que nós, mais necessitados do que nós. Todos aqueles que estão encarcerados, todos aqueles, Senhor, que estão pelas ruas, nas sarjetas, esses que não têm lar, pedimos por eles. Todos aqueles, Senhor, que estão também encarcerados num hospital, estão no hospital, pelos mais diversos motivos, com as mais diversas enfermidades. Nós pedimos por ele nesse momento, Senhor, por todos eles. Por todos aqueles também que estão presos a uma cama, a um leito, e na sua própria casa, nós pedimos por eles, Senhor, por todos eles. Pedimos também, Senhor, por todos os nossos conhecidos, pessoas conhecidas nossas. Pedimos ainda pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, todos eles, cada um deles. Pedimos pela nossa família. E nesse momento, você pode pensar na sua família, em cada um dos seus familiares, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, seu irmão, sua irmã, sua avó, seu avô. Pense neles. Remeta essas bênçãos do nosso Mestre Jesus até eles. Pedimos também, Senhor, pelo nosso Centro Espírita Vovô Nestor e toda a sua equipe de trabalho, todos eles incansavelmente doando de si. É o trabalho-serviço. Existe o trabalho-ação, que é aquele remunerado, e existe o trabalho-serviço, que é a prestação do concurso espontâneo. Nós pedimos por todos eles, trabalhadores da seara de Jesus, no Vovô Nestor. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos muitíssimo por esses momentos de reflexões. Agradecemos pelos benefícios colhidos aqui, espalhados por essa equipe maravilhosa da espiritualidade. E faz, Senhor, dá-nos força, coragem, para que essas lições, esses ensinamentos
possam fazer eco em nosso coração. O amar faz com que nós tenhamos coragem e força para que o amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, seja a nossa regra de conduta. Assim seja. Amigos, muito obrigado. Deus nos abençoe a todos.